Olá, pessoal. Eu sou o professor Júlio Rezende, sou acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor e pesquisador da área de sustentabilidade no Departamento de Engenharia da Produção, e nós tivemos uma ideia de organizar esses webinários sobre vários temas relacionados à questão da gestão ambiental. Eu preparei aqui uma breve apresentação aqui sobre o nosso webinar, né? No caso, a primeira edição, né, que a gente está realizando durante este semestre, né? Esta é a disciplina Gestão Ambiental, ministrada no curso de Engenharia da Produção da UFRN, e então nós temos a seguinte programação: nós temos uma empreendedora convidada, que é a Gabriela Chaves, que daqui a pouco ela vai estar fazendo a apresentação dela, falando da empresa dela também, de uma startup. Ela vai estar falando sobre PNRS, ou Política Nacional de Resíduos Sólidos, separação de resíduos e compostagem. Temos uma apresentação também de Alisson Bezerra, que vai ser sobre reciclagem de PCIs, que seriam placas de circuito impresso. Também uma apresentação de Charles Havana e Lohayane Freire sobre reciclagem na construção civil. E, por último, uma apresentação de Halisson Figueiredo sobre o caso de reciclagem em uma indústria de embalagens. Tá? Então, aqui, para que vocês tenham informação, algumas pessoas que estão visitando hoje a nossa atividade acadêmica, nós temos essa programação, né, durante 8 encontros. Então, o próximo encontro é nesse mesmo horário, na sexta-feira. Então, nós temos o tema aí sobre economia circular e gestão de resíduos. Temos também aí, na próxima semana, os temas de tecnologias socioambientais e também um outro tema, tecnologias de tratamento de água. Posteriormente, o tema de energias sustentáveis, tecnologias de tratamento do ar e cidades verdes, humanas e inteligentes. Então, na verdade, são 7 encontros que a gente está tendo, porque a gente juntou 2 temáticas aqui na próxima sexta-feira, assim, 2 temáticas próximas, né, que é a questão da economia circular e gestão de resíduos, que, na verdade, estão integradas essas 2 temáticas aí, tá certo? Então, desse modo, eu vou interromper aqui esse compartilhamento e eu convido, então, a nossa primeira expositora aí, no caso, a Gabriela Chaves, para que ela faça a apresentação dela, ela possa também estar falando da formação, uma breve apresentação também do seu currículo e também da sua empresa. Gabriela, fica à vontade aí para, quando você quiser, tá compartilhando a sua apresentação, tá bom? Tá bem, vou compartilhar aqui. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Júlio pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre compostagem, que é a reciclagem biológica dos resíduos orgânicos. E, para chegar lá, eu vou fazer um panoramazinho da Política Nacional e um pouquinho da separação dos resíduos, né? E falar um pouquinho também da minha empresa. Eu me chamo Gabriela Chaves, sou engenheira civil, formada pela UFRN, mas sempre fui pelo caminho da engenharia ambiental, de gestão ambiental. Desde que eu me formei, eu trabalhei já trabalhei como consultora ambiental, já trabalhei sempre com essa parte de ambiental, né? Já trabalhei numa empresa de agricultura, no controle ambiental de lá, então sempre estive envolvida. Atualmente, eu sou consultora do Instituto Lixo Zero Brasil e atuo na Quase Lixo Zero Compostagem, que é a minha empresa. Falar um pouquinho da Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei federal, mas ela é aplicada no nível municipal, porque quem faz a gestão dos resíduos sólidos é o município. Então, essa lei ela é bem completa, assim, tem várias coisas, várias mudanças de paradigmas, mas ela ainda não foi amplamente adotada. Assim, tem muita coisa que ainda precisa ser feita,
Por exemplo, ela é de 2010 e previa encerrar os lixões até 2014, mas a gente está em 2021 e essas metas só vão sendo adiadas, né? Ela ainda existem muitos lixões no Brasil, então ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser implementada. Em uma das coisas que é estabelecido na lei é que apenas os rejeitos deveriam ir para os aterros. Então, é a destinação ambientalmente adequada dele, e também fala lá que para os resíduos orgânicos devem ser implementados sistemas de compostagem. Então, o Brasil é uma associação da ABRELP, é um panorama que eles fazem, é de 2020. Esse valor sempre muda, mas de 2020 indicou que 45,3% dos nossos resíduos, do nosso lixo, né, na nossa casa, é composto de resíduo orgânico. Já chegou a 50%, ou seja, quase metade do nosso lixo é resíduo orgânico. E 14% é rejeito, e o restante são materiais recicláveis, metais, vidro, papel, papelão. Então, a gente tem um potencial muito grande nesses resíduos orgânicos, porque eles representam boa parte, né, do que a gente produz. Natal, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, isso não está muito atualizado, mas ainda destina mais de 90% dos resíduos para os aterros. Então, a gente tem... muita gente nem sabe que existem cooperativas de reciclagem aqui em Natal. Então, ainda é um assunto que as pessoas acham que só existe a urbana ali passando, que você realmente deve misturar e mandar para a urbana. Então, é uma coisa que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, né? Porque o que é que está acontecendo? Quais são os impactos, né? Primeiro, o impacto econômico, porque a gente está pagando para enterrar riqueza, né? A gente, quando o caminhão chega lá no aterro, ele tem que pagar por tonelada. Então, cada tonelada que chega lá tem que ser paga. E além da gente estar pagando para enterrar riqueza, a gente está deixando de ganhar também, né? Porque os resíduos recicláveis têm valor e os orgânicos também. Então, a gente está misturando tudo e mandando e deixando de ganhar e gastando também, né? Porque cada pessoa representa um valor nesse valor total para a prefeitura. Além disso, tem os impactos ambientais, porque quase metade são resíduos orgânicos e esses resíduos orgânicos são formados boa parte por água. Essa água, quando misturado com pilha, lâmpada, baterias, forma o chorume, né? Que esse chorume vai contaminado, porque essas outras pilhas, baterias contaminam, e aí a contaminação do solo, da água, do ar, pela emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente tem muito no céu aberto sendo jogado lá, então precisa realmente de uma gestão. Essa imagem aqui é uma imagem meio... É a imagem da estação de transbordo aqui no Natal, que antigamente era o lixão, mas hoje serve como estação de transbordo. E as duas cooperativas de reciclagem funcionam nesse mesmo terreno. Mas eu fui esses dias lá, e infelizmente ainda tem muito, né, de reciclável lá catando o nosso lixo, que para eles é riqueza, né? Isso gera uma vulnerabilidade, né, dos catadores e também vetores de doença, porque próximo a quem realmente está sentindo os impactos, a gente não sente tanto, porque a gente joga tudo dentro de um saco preto, manda, joga fora, né? Não quer saber para onde está indo, e realmente a gente só sente um impacto quando vai na praia, vê o lixo lá na praia e se incomoda, mas não é um impacto tão marcante assim, né? E, primeiramente, eu queria fazer uma diferenciação entre resíduo e lixo. Resíduo é o que tem valor. Então, o resíduo pode ser transformado, ele pode ser reciclado ou ele pode ser reutilizado. Quando a gente pega uma garrafa de refrigerante no supermercado, ela é uma garrafa de refrigerante, de plástico. A gente chega em casa, bota na nossa mesa, ela continua sendo uma garrafa de refrigerante. Mas aí, cai no chão, a gente automaticamente já diz, o lixo. Tipo, quando é que aquilo virou lixo? Estava aqui na nossa mesa e não era lixo. E, então, a gente mistura e a gente transforma aquilo em lixo. Quando a gente pega
uma borra de café, uma casca de laranja e mistura com um alumínio que poderia ser reciclado, a gente está tomando aquele lixo. Então, lixo é mistura. Quando a gente mistura, a gente está transformando aquilo e realmente o único destino é o aterro, não tem utilidade nem valor, porque inviabiliza a reciclagem, inviabiliza a compostagem. Então, eu gosto de fazer essa diferenciação para que a gente pare de chamar tudo de lixo e passe a chamar de resíduo, porque quando a gente chama de resíduo, a gente entende que aquilo ali tem um valor e pode ser transformado, né? Inclusive transformar socialmente a vida de várias pessoas. E aí, como é que a gente pode mudar isso? Além de ser participativo nas políticas públicas, né? Porque a gente vive numa cidade e a gente tem que participar realmente. Já existe uma lei federal, a gente tem que pedir para que isso aconteça na nossa cidade também. E, além disso, fazer a separação na fonte. Porque quando a gente faz a separação, a gente consegue destinar melhor, né? A gente não está misturando e mandando para fora sem saber para onde vai. Então, eu gosto de falar na separação em 3 frações. Porque as lixeirinhas, né, colorida, vermelha, amarela, verde, e aí a gente é tão acostumado a misturar tudo que a gente chega e fica, eita, isso aqui. Então, tipo, não é uma coisa prática, não é uma coisa que vira hábito, né? Então, aqui em casa, a gente instrui nos nossos treinamentos, inclusive o Instituto Lixo Zero também usa essa separação em 3 frações, entre recicláveis, que são os vidros, papel, papelão, metal, alumínio, tudo que pode ser reciclado, e eles devem ser minimamente higienizados para viabilizar essa reciclagem. Rejeito, que é o que não tem jeito, que é papel higiênico usado, absorvente, a bucha de lavar prato também ainda não vai, a reciclagem aqui ainda não consegue, existem algumas coisas que não são recicladas, como o plástico filme, então isso deve realmente ir para o aterro, né, que é a destinação correta. E os orgânicos? Os orgânicos, eles têm um alto poder de transformação e devem ir para a compostagem. Mas o que é compostagem? A compostagem é um processo natural de decomposição, só que ela é um processo controlado e pode ser acelerado. Então, é um processo antigo, existe há muito tempo, porque o composto orgânico ele existe há muito tempo na agricultura, só que é preciso introduzir esse conceito para o nosso meio urbano também, né? Porque se a gente não estiver lidando com esses resíduos aqui, a gente não vai encontrar a solução. Então, na compostagem, os resíduos orgânicos são degradados por meio de micro-organismos, pode ser fungos, bactérias ou por minhoca, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e é uma atividade de baixo impacto e não exige grandes exigências tecnológicas. Então, não precisa de grandes ferramentas, de material, só precisa do resíduo orgânico, uma matéria seca e você saber a técnica, que estudo e prática. A gente aprende muito na prática. Então, o produto final dessa compostagem é um composto orgânico, adubo, que serve, ele é riquíssimo e serve para a agricultura, tanto urbana como rural. Então, além disso tudo, é uma tecnologia social também, que você pode fazer a gestão comunitária, né? Em escolas, se tem ali um terreno baldio, então um bairro pode, vamos parar de jogar lixo aqui nesse terreno e fazer uma compostagem, fazer uma horta comunitária e realmente fazer uma autogestão da comunidade. Ela pode ser feita em várias escalas, pode ser feita em escala doméstica, então todo mundo pode compostar em casa, através da vermicompostagem, que é a compostagem por minhoca. Essas caixas podem ser assim, que são vendidas assim, mas pode ser em baldes reutilizados também, um em cima do outro, e aí geralmente são minhocas californianas, que são compradas, mas é de fácil acesso. Só que as minhocas são mais seletivas, elas não aceitam cítricos, tantas proteínas, e tem que ter um cuidado maior com a umidade, o calor, mas é bem tranquilo de fazer, assim, em casa, né? Você vê a sua comida sendo transformada em adubo, é realmente mágico. Pode ser feito em escala comunitária,
em pallets ou caixa d'água, em escolas, fazer os resíduos da cantina da escola, fazer a compostagem, porque aí já envolve os alunos, né, numa gestão ambiental desde de criança, né, envolver as crianças também nesse processo. E pode ser feito em escala industrial. Eu coloquei aqui um exemplo de leira estática com areação pacífica, que é o método da Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje é amplamente utilizada, tem até uma resolução do CONAMA, que já institui os parâmetros para usar esse método, que esse método ele chega até 70 graus Celsius lá dentro, então ele degrada muito rápido a matéria orgânica. Então, qual seria o ciclo correto dos resíduos orgânicos, né? A gente tem um alimento e quando a gente come, sobra os restos, né? Que são as cascas, a gente corta, sobra ali os talinhos, o que não pode ser aproveitado de alguma forma, deve ir para a coleta ou para a sua compostagem, né? Doméstica, e na compostagem ele vai ser transformado em adubo, que serve para fertilizar os solos. E aí o solo fértil vai transformar aquilo ali em mais comida, em mais alimento. Então, é devolver os nutrientes para a terra para ele transformar em alimento e fecha o ciclo, né? Então, é uma coisa que a gente consegue ver o ciclo se fechando. Quais são os benefícios? Como eu falei, ela recupera a fertilidade dos solos, então a gente consegue plantar comida através de comida que virou adubo, reduz as emissões de gases do efeito estufa, porque para um aterro ele emite metano, por isso que tem um tratamento, e CO2 também. Então, além disso, aumenta a vida útil dos aterros, porque aterro é uma tecnologia caríssima e exige muito espaço e tem vários impactos também. Então, por que não aumentar a vida útil desses aterros, né? A gente retirando metade do nosso lixo, a gente já diminui na metade do que vai para lá. E tirando os reciclados, a gente diminui mais ainda. Ao invés de a gente mandar 100%, a gente estaria mandando 10% a 15% só. Então, um aterro que tem uma vida útil em média de 20 anos poderia durar mais, né? Então, não precisaria tantos investimentos, porque o problema dos lixões ainda é porque muitos municípios não têm condições de fazer um aterro ainda, então isso melhoraria muito. Além disso, já tem estudos que mostram que reduz os custos com a coleta e com a destinação final e aumenta o índice de reciclagem, porque quando a gente está separando corretamente, os resíduos recicláveis têm mais poder de serem reciclados. E, como eu falei, promove a educação ambiental, porque a gente precisa introduzir isso para as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, adultos, todo mundo precisa saber como separar, né, como fazer e entender o problema que o lixo pode causar para a gente achar uma solução e fazer a solução. Eu separei aqui algumas iniciativas no Brasil. Tem a Revolução dos Baldinhos, que foi lá em Santa Catarina, onde começou bastante estudos sobre compostagem. Era uma gestão comunitária, onde cada pessoa tinha um baldinho e levava para lá e fazia compostagem e era devolvido em adubo. Tem também essas outras iniciativas, que foi Composta São Paulo, Composta Santos, Composta Pantanal, algumas dessas ainda estão ativas. A maioria delas era doação de composteiros domésticos para aproximar as pessoas da cidade da compostagem, né? A pessoa recebia a composteira e começava a fazer, e aí começava a entender melhor a questão do lixo. Além dessas iniciativas, a gente tem a Lei 10.501 de 2019 do município de Florianópolis, é chamada Lei da Compostagem. Lá em Florianópolis é proibido, depois dessa lei, a ida dos resíduos orgânicos para os aterros. Então, foi um grande marco, assim, para quem gosta e trabalha com isso, né? Porque a cidade passou, eles têm metas, né? Metas anuais para diminuir essa ida dos resíduos orgânicos para os aterros. E esse mapinha aqui são das empresas de coleta e compostagem do Brasil. A gente tem um grupo Composteiros do Brasil. Você vê que no Sul e no Sudeste é onde tem mais iniciativas, mas a gente está começando também aqui no Norte e no Nordeste. E uma dessas iniciativas, uma dessas empresas, é a Quase Lixo Zero Compostagem, que eu e mais 2 sócios fundamos no ano passado, em 2020.
E a nossa missão é mudar o caminho dos resíduos orgânicos de Natal e transformá-los no melhor adubo natural por meio da compostagem. A gente é uma empresa de impacto socioambiental, porque a nossa atividade principal tem um impacto positivo, então a nossa atividade principal é retirar esses resíduos orgânicos de ir para o aterro e transformá-los em adubo. E a gente é também a primeira empresa de coleta de resíduos orgânicos aqui de Natal. Além disso, a gente faz consultoria e parceria com as cooperativas de reciclagem, porque a gente quer que a reciclagem também seja incentivada. Como é que funciona a nossa empresa? A gente trabalha com planos de assinatura mensal, onde a gente, para clientes residenciais, a gente deixa um baldinho como esse e sacos compostáveis, que são feitos de macaxeira e milho. E para clientes empresariais, a gente deixa uma bombona ou duas, dependendo da geração deles. Então, a gente dá um treinamento para as empresas e para os residenciais, a gente deixa um folheto do que pode ir no baldinho, o que não pode. Então, as pessoas separam, a gente passa para coletar semanalmente ou quinzenalmente, a gente tem plano quinzenal também, e leva para o nosso parque de compostagem. Lá a gente faz todo o processo na leira estática e transforma isso em adubo. E como recompensa no final do mês, como é um serviço pago e as pessoas não estão acostumadas a pagar por isso, né? A gente está acostumado a só mandar para coleta e que é o que deveria ser feito, né? Deveria ser feito a compostagem também na política pública, que é o nosso sonho. E a gente dá recompensa, a gente devolve adubo ou dá mudinhas para incentivar a pessoa a ter horta em casa, sementes ou itens sustentáveis. Além disso, a gente tem uma rede de parceiros e todo mês a gente dá cupom de desconto nessa rede, que são restaurantes, lojas, entre outras coisas. Aqui é um pouquinho do nosso trabalho, somos 3 e a gente que faz tudo ainda. Queremos muito crescer para conseguir atingir. A gente atende 15 bairros aqui em Natal. Aqui é nossos baldes, e aqui embaixo um treinamento em um dos restaurantes que a gente atende. E como a gente pesa todos os baldinhos e as bombonas para saber mensurar o nosso impacto, né? Então, a gente, a cada 3 meses, entrega um relatório de impacto para as empresas e para os nossos clientes, pessoa física também, das residências, dizendo quantos quilos de resíduos foram postados e desviados do aterro e quantos quilos de CO2 deixaram de ser emitidos na atmosfera. Esse é um pouquinho do nosso impacto. A gente começou em dezembro de 2020, temos aí 8 meses. Hoje a gente atende 40 residências e 5 restaurantes e já compostamos mais de 10 toneladas. Ou seja, a gente é uma formiguinha no meio de Natal, não consegue atingir quase nada. Imagine se isso virasse uma política pública realmente, o quanto que a gente conseguiria de adubo, do melhor adubo, e desviar do aterro e transformar a nossa cidade, né, numa cidade mais limpa e mais sustentável também. Então, eu faço um convite para vocês, vamos compostar, nem que seja em casa, fazer uma composteira doméstica. Existe também o vaso compostor, que é super simples. Então, a gente vê nossa comida fechando o ciclo, é realmente impressionante. A gente faz umas leiras assim de 500 quilos e deixa lá um monte, e na outra semana a gente já chega, tá tudo pretinho, assim, já virando adubo. Então, realmente um ciclo mágico. Obrigada. Esses aqui são os meios de acesso à nossa empresa, o nosso site, o nosso WhatsApp e o nosso Instagram. A gente está sempre disponível para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês precisarem. A gente gosta muito de estar presente em escolas, fazendo esse movimento da compostagem realmente acontecer. E a gente quer disseminar isso, né, para que vire uma política pública e a gente consiga transformar, né? E se tiver alguma dúvida, eu também estou aqui disponível. Minha sócia também está aqui com a gente, Eduarda, qualquer coisa está disponível. Gabriela, parabéns aí pela apresentação, assim, foi muito bom você ter aceito aí o convite, né? Porque a gente
trata desse tema, às vezes, mais na perspectiva teórica, né? E quando você vê uma ideia sendo colocada em prática na forma de um negócio, né? E então é muito surpreendente, assim, porque por trás do negócio tem muito de metodologia, muito de processos que precisam ser mapeados. Então, na engenharia da produção, a gente escuta muito essa questão do mapeamento de processos, né, da criação dos processos. E não é fácil, assim, a questão de você ter a maturidade de começar a desenvolver esses processos, né? E até chegar a um nível de maturidade, assim, que possa estar sendo comercializado como uma proposta de negócio. Então, dou os parabéns aí para você, viu? Muito interessante, assim, realmente eu não conhecia, então foi muito bom você ter aceito para que a gente, você pode estar compartilhando aí, e aí a gente, inclusive, pode até convidar em outras oportunidades também, tá vendo com vocês para vocês estarem participando novamente, tá certo? Em outro Sim. momento aí. Eu que agradeço, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui, porque a gente ama falar disso, porque realmente é o nosso propósito, assim, né? A gente queria um negócio com propósito, cada um trabalhava com outras coisas, então a gente está sempre disponível, quando precisarem, pode chamar, e muito obrigada pela oportunidade. Então, tá ok. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, assim, rápida, para quem quiser fazer alguma pergunta também, pode tá fazendo essa pergunta aí. Se quiserem conhecer mais, o nosso Instagram é também bem informativo, a gente gosta sempre de estar postando Uhum. várias coisas por lá. E qualquer dúvida, a gente está disponível também aí pelos nossos meios de comunicação. Então, tá ok, então. Muito obrigado e parabéns, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Então, teremos agora a apresentação de Alisson Bezerra sobre reciclagem de PCI, placas de circuito impresso. Então, boa sorte aí, Alisson, na sua exposição. Boa noite, gente. Continuando com a temática de webinar, né, da reciclagem, eu vou abordar o tema das placas de circuito impresso, ou conhecido também como as placas eletrônicas, né? Meu nome é Alisson Bezerra, sou estudante do curso de Engenharia de Produção da UFRN. Primeiro, a gente vai abordar primeiro a origem, né? Que as placas de circuito impresso, elas tiveram a sua origem em 1936, pela mão do engenheiro austríaco Paul Wesley, que é esse aqui, certo? Embora a técnica fundamental para o desenvolvimento das placas, né, tenha surgido no ano de 1903, com um pesquisador e inventor alemão, o Albert Hanson, que é esse segundo aqui. O engenheiro austríaco, o Paul, ele inventou o circuito impresso como uma parte de um rádio, né, enquanto eu trabalhava no Reino Unido no final da década de 1930. E em 1941, o circuito impresso de multicamadas ele foi usado na Alemanha para influenciar magneticamente minas navais, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E por volta de 1930, ali, os Estados Unidos também começaram a usar essa tecnologia, né, em grande escala, visando a produção de mísseis de curto alcance, certo? Que também foram usados na Segunda Guerra Mundial. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a fabricação das placas, né? As placas, elas começaram a ser produzidas por volta de 1960, né? Que começaram a ser usadas as placas de fibra de vidro, né? Que são feitas de resina de epóxi e tem uma fina manta de tecido de fibra de vidro no seu interior. O uso da resina de epóxi faz com que as placas elas sejam totalmente inertes à água, né? Mas produz uma placa extremamente difícil de cortar e furar. Essa dureza do epóxi é semelhante a um granito, de tão resistente que ela é. E sendo necessário o uso de ferramentas especiais para cortar ou furar essa placa, né? Um outro material bem usado também, assim, bem usado, entre aspas, são para confecção de placas também, são o poliéster, né? Esse tipo de poliéster aqui. Mas por que ele não é tanto usado, né? Porque ele, por conta das suas propriedades, o custo ele é elevado, né? Como são usados aí dessa forma, ele é usado de uma forma mais restrita. Por quê? Porque pelo fato dele ter um custo mais elevado, ele vai tornar o produto final mais caro, né? E isso a gente não quer. E na questão do Brasil e mundo, né?
Anualmente, 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados no mundo todo. No Brasil, são gerados em torno de 3 toneladas, 3 quilos de lixo eletrônico por pessoa, né? Que o estado de São Paulo ele é o que lidera com mais envio de sucata eletrônica para o exterior. O lixo eletrônico são equipamentos como televisores, computadores, telefones, celulares e outros dispositivos que são descartados ou se tornam obsoletos, né? Que são quebrados devido a uma queda ou devido a um pano do sistema, né? Atualmente, existem mais celulares no Brasil, certo? Por quê? E aqui eu trouxe 2 fontes, né, 2 manchetes, no qual que é a Fundação Getúlio Vargas, que ele comprova isso, né? Que o Brasil tem em torno de 424 milhões de dispositivos digitais, certo? E na Veja ela traz também essa manchete que há mais de um smartphone por habitante no Brasil. Isso torna-se bem preocupante, né? Porque a nossa população hoje ela procura se modernizar ao máximo e acaba esquecendo com o nosso lixo eletrônico, né? A criação de um lixo eletrônico bem superior. Os aparelhos eletrônicos que eles não atendem ou não funcionam, né? Mas ou não querem ser usados, eles precisam da destinação correta, né? Conforme prevê a Lei Nacional de Resíduos, né? Que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é a lei de número 12.305 do ano de 2010, que eles precisam ser encaminhados para os centros especializados em reciclagem de eletrônicos ou serem devolvidos para os fabricantes, né? Que muito hoje não acontece isso, né? Se mandar, né, para o lugar correto, você acaba encontrando lixo eletrônico em qualquer lugar, né? No lixo comum mesmo. E aqui na reciclagem, né, eu vou trazer 2 tipos de reciclagem que a gente utiliza para os PCIs, certo? Que seria, a primeira seria o desmonte manual, né? Que esse é o tipo mais comum e usado no Brasil, né? Que são separadas peças por categorias, né? É separado plásticos, metais e baterias. E o plástico, ele é contido na placa eletrônica, ele era primeiro amassado e derretido, né? Depois ele passa por uma máquina que vai transformar todo esse plástico em um líquido, né? E o metal também. Como um espaguete, quando ele é resfriado, ele passa por um granulador, né? Que se tritura em pequenos grãos e são vendidos para usinas, para a fabricação de seus produtos, né? Que aqui eu vou trazer quais são as máquinas que são esses 2 modelos. Aqui é o modelo fechado, né? O externo, e aqui seria o modelo interno dessa máquina de granulador, desses fios de PCIs. Certo? E uma curiosidade que eu achei é que no Brasil a gente não existe empresas que são capazes de fazer a separação correta de metais fundidos, né? A gente possui esse déficit bem grande, porque o Brasil, de vez de fazer essa separação, o Brasil acaba vendendo seu lixo eletrônico, né? E a gente tem aqui a empresa belga, que é a Umicore. Ela é responsável pelo processamento de 350 mil toneladas de resíduos por ano, né? Isso ela torna uma empresa que fatura milhões por ano, né? Isso é bem interessante. E sim, na construção civil, como assim, Alisson? A gente pode aplicar as placas de circuitos impressos na construção civil? Sim, gente, a gente pode, né? Podemos reutilizar as placas sim na construção civil. A placa, ela seria através de uma substituição de agregados na fabricação, certo? Do concreto. É uma maneira de reutilização de materiais, né? Diminuição do acúmulo e destinação final, né? Mas como ocorreria isso, né? Através de estudos e de análises estatísticas, pode-se constatar que a substituição do agregado, miúdo, pelo resíduo eletrônico, agrega uma resistência ao concreto de 2%, ou seja, a gente vai agregar 2% na substituição, né? E não compromete também na resistência até 5%, ou seja, a gente tem ali uma imersão que de 2% a 5% no concreto, sem ter uma grande variedade, né? E em relação à deformação, né, dos corpos de provas, a gente pode substituir também, uma substituição apresenta uma significativa diferente, né? É uma pequena significativa, na verdade, uma diferença entre o concreto normal, que não vai ter o composto dos EPIs, né, que são os granulados, e um concreto normal que não vai ter. A diferença ela vai ser bem pequena. Esse aqui são exemplos de corpo de provas, certo? Dos seus lotes, que eles trabalham por lote, e aqui seria a máquina do rompimento do corpo de prova, né? Que ele aqui vai testar a resistência total que a máquina, que esse lote vai aguentar. E para completar aqui, eu trouxe um vídeo bem curtinho, no qual ele explica que uma empresa de recicladores, eles triplicaram a venda, né, fazendo esse desmonte manual aqui, bem
Bem massa, deixa eu te mostrar aqui. O vídeo tá mudo, professor? Recebi informação aqui. Tá mudo. Mas eu acho Deixa eu que só... importante é a imagem, né, Alisson? Daí pela imagem dá para ver todos os processos que eles realizam. Quanto a isso aí, não se preocupe não, viu? Tá bom. Ele continua mudo, mas eu acho que o mais importante são a questão das imagens, né? Ver os processos que eles desenvolvem. É alguma coisa de configuração aí. Ah, você também pode depois compartilhar o link também, que aí Posso sim. a gente assiste depois aqui no privado. Cada um, eu posso até compartilhar no nosso grupo também. Pronto, tá bom então, Tá? professor. Ou depois, quando terminar a sua apresentação, para você ficar melhor de conduzir aí, tá? Pronto, aqui no vídeo ele vai retratar o seguinte, né, que essa moradora foi a que ela teve esse conhecimento, né, que ela veio de fora e teve esse conhecimento de fazer esse desmonte, né, manual, né, por partes. E a partir disso, ela trouxe para esse rapaz, que é o gerente dela, que é esse aqui, no qual ele aplicou esse conhecimento, né, e lá eles trabalham dessa forma, fazendo desmonte por partes e vendendo essas partes para as empresas. E é isso, professor. Concluo minha apresentação. Ok, Alisson, muito obrigado, viu? Obrigado. Então, agora temos a apresentação de Charla Ravana e Lohayane Freire sobre a reciclagem na construção civil. Então, boa sorte aí na apresentação de vocês duas. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Meu nome é Lohayane Freire, sou estudante do curso de Engenharia de Produção e, juntamente com Charla Ravana, também estudante do curso de Engenharia de Produção, a gente vai estar tratando aí do tema de reciclagem na construção civil, certo? E aí, os tópicos que a gente pretende abordar com vocês é justamente as motivações, né, o que nos traz a importância de conversar sobre esse tema. Quais são os tipos de resíduos dentro da construção civil e de que forma a gente pode tratá-los? De forma simplificada, como é que é dado o processo de reciclagem nessa indústria, né, na indústria da construção civil? A gente vai trazer também alguns exemplos, seja na nossa cidade, né, de outras empresas, até mesmo de materiais, produtos que podem ser fabricados, produzidos a partir desses resíduos da construção civil. Quais são os benefícios e as nossas considerações finais a respeito do trabalho, certo? E aí, falando um pouco sobre as motivações, a gente tem que a produção diária de resíduos na construção civil é de 290,5 mil toneladas. E aí, uma curiosidade, né, só para a gente fazer essa analogia, é que isso é equivalente a cerca de 1.050 aviões Airbus do modelo A380, que é a aeronave mais pesada do mundo. E esse dado foi retirado da ABRECOM, né, que é a Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil. E a gente vai estar mencionando ela várias vezes ao longo da nossa apresentação.
Além disso, da quantidade de resíduos que é produzido, a gente sabe que a construção civil é um importante setor no país. Ela consegue promover uma relevante contribuição no PIB, além de empregar diretamente e indiretamente uma boa parte da população. Além disso, ela também é responsável por um grande impacto ambiental, né? Seja pelo consumo de materiais, energia e água, ou até mesmo pela produção de resíduos, que é o nosso foco, que, se destinado de forma incorreta, acaba inviabilizando a vida útil de aterros. Boa noite a todos. Eu vou falar aqui nessa parte de tipos de resíduos e como tratá-los. Então, os resíduos, eles são qualquer material utilizado em uma obra, ele é considerado um resíduo na construção civil. E aí, como uma forma de estabelecer de uma maneira adequada para que cada tipo de resíduo ele seja reciclado, reutilizado ou descartado, tem-se a resolução de número 307, de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que aí ele dispõe de diretrizes e critérios de procedimentos sobre a gestão e destinação desses resíduos. E aí o objetivo disso é minimizar os impactos ambientais e estabelecer uma classificação entre eles. No total, são 4 categorias, que são categorias A, B, C e D. Pode passar, Lorraine, por favor. Então, as categorias, né? Os resíduos ali da classe A, eles são gerados em maior quantidade pelos empreendimentos e construções. E aí, eles a 70% de toda a massa de resíduos na construção civil. E aí, eles são os resíduos que podem ser reutilizáveis ou recicláveis. E aí, vai desde o tijolo, telhas, areia, alvenaria e concreto. E aí, esses são os produtos que podem ser reinseridos nessa atividade. E aí, tem também os resíduos de classe B, que são os resíduos recicláveis para outras destinações, e não somente para o mercado da construção. E um exemplo disso são os plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeira e gesso. Todos esses materiais, eles entram nessa classificação. E aí também tem os resíduos de classe C, que são resíduos para os quais ainda não existem tecnologias ou aplicações que são economicamente viáveis ou que permitem a sua reciclagem. E de acordo com a Abrecon, isso acontece porque muitas vezes a obra ela não possui um espaço físico para separar esses resíduos e acaba por contaminar contaminando os outros materiais. Ou então porque não possui recursos para fazer a segregação de maneira correta desses resíduos. E aí também tem a classe D, que são os resíduos perigosos, que são oriundos de processo da construção. Aí eles são tintas, solventes, óleos ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde. E aí esses materiais, eles exigem cuidados especiais no seu manejo. Então, como o uso de equipamentos específicos e o transporte desses itens, eles também requer registros da empresa e habilitação por parte do motorista. E, além disso, o seu destino final, ele deve ser no aterro de classe 1. E o aterro de classe 1, ele é o aterro justamente de resíduos perigosos. E aí ele é capaz de tratar, de estar dando um tratamento adequado para esses produtos. E aí, pode passar, Lorraine. Pronto, falando um pouquinho sobre o processo de reciclagem, a gente tem 2 tipos de recebimento, digamos assim, que são através das usinas fixas ou das usinas móveis. E aí o processo, de forma simplificada, começa com a parte de receber o resíduo, né? Essas usinas elas vão fazer esse recebimento, e aí vão fazer a inscrição e avaliação do material, realizar a trituração, depois realizar a granulagem, a separação e dar a devida destinação. E aí, nessa etapa de granulagem, separação, os resíduos eles são classificados, e alguns exemplos são a areia, né, a brita, pedrisco, bica corrida,
e eles podem ser comercializados como material secundário dentro do próprio setor, como o Charles havia falado anteriormente. E aí, uma curiosidade também, uma aplicação, é que existem alguns maquinários, como a britadora móvel, que ela consegue transformar todas as sobras de concreto e alvenaria em produtos que podem ser reutilizados para o preenchimento de valas ou até mesmo pavimentação, ou seja, são soluções para a infraestrutura urbana e que ainda não é explorado da forma que poderia, né? Porque são meio que processos mais grosseiros que não requerem tanta preocupação, digamos assim, né? Que a gente vê que são problemas recorrentes, né, na estrutura urbana, na infraestrutura das cidades. E isso poderia ser melhor explorado com esses processos de reciclagem que a gente, de forma introdutória, está apresentando aqui para vocês. Ainda falando sobre o processo de reciclagem, a gente trouxe aqui 2 imagens da usina de Jundiaí. E aí, nessa imagem, lembrando que é Jundiaí de São Paulo, aí nessa imagem inicial, essa primeira, a gente tem a representação de que o material, né, ele é colocado em esteiras e os funcionários separam o que pode estar junto, como papelão, madeiras e outros materiais, porque essa usina de Jundiaí, ela trata de resíduos da construção civil, mas também recebe outros tipos de resíduos, né, sejam domésticos, móveis, entre outros. E aí, nessa segunda imagem, a gente vê o processo na etapa da britagem, onde o material, o que era antes entulho, né, vira areia, pode virar areia, pedra, entre outros agregados. Bom, e partindo aí para a parte dos exemplos, o primeiro exemplo que a gente trouxe é da Pontal Engenharia, que é uma construtora considerada amiga do meio ambiente, ela é de Goiânia, e aí um dos exemplos da construtora é o projeto Produção Mais Limpa e Sustentável. E aí ele tem como objetivo fornecer um modelo de gestão ambiental e de resíduos, né, e além de otimizar e reduzir o consumo dos recursos naturais. E aí esse projeto ele tem contribuído para prolongar a vida útil do aterro sanitário de Goiânia, além da economia para os clientes, né, nas contas de água, energia e condomínio. E aí ele tem esse intuito, né, de promover o desenvolvimento sustentável na construção civil. E vale ressaltar, né, que essas práticas elas foram reconhecidas através das premiações, como o Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente, e foi em 2010, que foi como a categoria Produção Limpa. E aí ele ganhou o primeiro lugar também estadual, teve também a premiação do PSQT em 2010, que foi na categoria Inovação, e também teve o primeiro lugar estadual, e ficou ainda entre as 5 melhores práticas do país no PSQT em 2010, na edição nacional. E aí, além disso, eles possuem o projeto Produção Mais Limpa e Sustentável com resíduo zero, que aí faz parte também do modelo de gestão ambiental da Pontal, que é essa construtora. E aí esse projeto ele busca promover o desenvolvimento sustentável nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. E aí eles fazem a aplicação do princípio dos 5 R's, que é reduzir, reusar, reciclar, repensar e recusar. E, além disso, também usa o conceito da logística reversa, né, que é com o reaproveitamento de resíduos e entulhos da construção dentro da própria obra. E aí gera uma economia de recursos naturais, de matérias-primas e além de diminuir os impactos ambientais. Inclusive, esse projeto, ele inovou ao demonstrar justamente que é possível solucionar os problemas do desperdício e do impacto ambiental ocasionados por esses resíduos na construção. E aí, por meio de uma mini usina de reciclagem instalada dentro dos canteiros de obra da empresa, onde ocorre esse reaproveitamento de resíduos, como restos de caneletas, aí eles fazem também com os restos de blocos, concretos, pedras, argamassas e entre outros. E aí, por meio da reciclagem, esse material ele é novamente transformado em matéria-prima e ele passa a ser empregado em diversas atividades, como nos revestimentos, contrapisos e ainda na produção dos blocos de concreto. E aí, passando para o próximo slide,
A gente também trouxe o exemplo da empresa que Lohane falou anteriormente, usando como exemplo, né, que é a empresa de Jundiaí, em São Paulo, que ela é considerada uma referência na reciclagem da construção civil. São cerca de 98% dos seus resíduos reaproveitados. E aí, isso é tudo devido ao Geresol, que ele é o Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Jundiaí. E aí, esse espaço, ele é responsável por separar, reciclar e dar nova vida aos materiais descartáveis e recicláveis que são produzidos. E aí vão desde os produtos domésticos até os móveis e materiais da construção civil. E aí, em Jundiaí, são cerca de 98% das 15 mil toneladas de materiais de construção civil que chegam até o Geresol. E aí, eles são mensalmente reaproveitados e após esse processo de britagem, eles viram materiais, como pedra e areia. E aí, todo esse material da construção, ele é posteriormente utilizado pela Prefeitura de Jundiaí em diversas obras. E aí, vai desde a construção de calçadas, pavimentação de ruas, tubulações para saneamento básico, e a revitalização de espaços públicos. E aí, para fazer isso, as empresas lá, as empresas de caçamba da cidade, elas devem estar devidamente cadastradas com a prefeitura, e todo esse processo ele é monitorado por GPS. E aí essas caçambas, elas também contam com selos de que são regulamentadas e com uma espécie de número de série, que aí identifica cada uma delas. E aí elas chegam até o Geresol e lá elas descartam esses materiais de construção civil e passa por uma triagem dos funcionários, que foi até o que Lohane falou, da questão dos materiais. E aí eles verificam se esses materiais misturados, como a madeira, PVC, plásticos, e entre outros, e aí eles aproveitam esses materiais. E aí eles passam pela britadeira e viram materiais para as obras. E é importante ressaltar que essa construtora, né, Jundiaí, ele é uma exceção nesse modelo, porque, de acordo com o site lá de Jundiaí, da Prefeitura de Jundiaí, mais de 80% dos municípios brasileiros, eles não tratam adequadamente seus entulhos de construção. E de todo o material do tipo produzido aqui no Brasil, apenas 6% deles são reciclados. E aí a gente trouxe um pequeno vídeo dessa... Antes de passar o vídeo, deixa eu só comentar sobre esses outros exemplos rapidinho, pode ser? Pronto, pode comentar. Complementando, né, esses exemplos que Charla já trouxe, tem também um projeto chamado de Casa Popular, que é um projeto idealizado pela engenheira Reginalda Cajá. E esse projeto, ele idealiza a construção de imóveis totalmente sustentáveis a partir de resíduos de outras construções. E ela também afirma, né, que a gente consegue fabricar blocos, tampa de bueiro, sarjeta, guia, e principalmente, né, que é o foco do projeto dela, moradias a partir dos resíduos de outras construções, ou seja, a gente vai estar realizando um trabalho tanto de consciência sustentável quanto de social, de um material que poderia, em outro momento, estar entupindo bueiros, poluindo rios, e tendo outros destinos inadequados. Aí, além desse exemplo do projeto da Casa Popular, a gente também trouxe essa imagem que representa o programa Calçada Nova, recuperando passeios com agregado reciclado, e juntamente com o apoio da comunidade, lá em Ermelino Matarazzo, em São Paulo, que trata justamente do agregado reciclado, que é mais sustentável, né, obviamente, e também, segundo a Abrecon, ele é bem mais barato e capaz de aumentar a produtividade. E aí, no caso da pedra e da areia reciclada, especificamente, esses produtos, eles são 40% mais barato do que a pedra e a areia natural, né? Sem estar passando por esses processos de reciclagem. E, além disso,
ele destaca, a Abrecon destaca, que não ocupa ainda um lugar de destaque nas obras municipais, né? Como eu falei também lá no início da apresentação, que poderia ser melhor explorado pela infraestrutura das cidades, dos municípios, porque são soluções viáveis que vão dar um destino correto para esses materiais que, a priori, são destinados de forma incorreta, né? Que acaba prejudicando o meio ambiente e até, como Gabriela citou no início da apresentação dela, é meio que perda de dinheiro, né? A gente acaba perdendo aquilo que é valioso, que pode ser valioso. Aí, além disso, tem também aqui, trazendo mais para a nossa realidade, 2 exemplos que a gente também, pesquisando na Abrecon, encontramos a respeito de usinas de reciclagem de resíduos da construção civil aqui em Natal, que é a RN Soluções Ambientais, e a de baixo eu não estou conseguindo ler, porque o coisinha do Zoom está na frente. É a Tu Duarte lê, Reciclagem, Lohane. Obrigada. Duarte Reciclagem. Obrigada, Sheila. Aí eu também vi que no bate-papo uma pessoa colocou, né, outro lugar que trabalha com essa reciclagem em construção civil. Então, a gente tem algumas possibilidades, mas infelizmente não são difundidas, né? A gente pouco conhece ou pouco sabe sobre esses destinos. E Tem uma aí eu vou empresa colocar... chamada Ecobrit, que inclusive ela fica em São Gonçalo do Amarante, ali quando você vai para o aeroporto, que tem o posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR, é uma entrada que tem próximo ao posto, sabe? Aí você entra ali e chega na Ecobrit. A gente já teve a oportunidade em um dos semestres estar visitando essa empresa, sabe? Então isso é interessante, assim, observar a experiência dessas empresas aí, né? Sim, muito legal. Que a gente vê que não está tão distante, né, da nossa realidade. Existem empresas que realmente estão tentando solucionar esse problema na nossa cidade, né, no nosso estado. Isso é muito bom. Vou colocar agora o vídeo, tá, Charla, que você mencionou? Aí vocês Tá me certo. confirmam se está saindo o áudio, tá certo? O vídeo, pessoal, é sobre o exemplo de Jundiaí, que é do Geresol, né? Que é o Centro de Gerenciamento. E aí é feita toda a distribuição desses materiais. Lohane vai colocar aí para vocês. Olha, se vocês observarem, é distribuído madeira, tá saindo o áudio direitinho. PVC, alumínio. E aí, no finalzinho, é o resultado, né, da reciclagem, dos produtos que são gerados a partir desses processos dentro da... Voltando aqui para a apresentação. E aí, após os exemplos dados, a gente trouxe alguns dos benefícios de ter essa questão da reciclagem na construção civil. E aí os benefícios são a diminuição de custos, a credibilidade junto aos clientes. A gente sabe que hoje em dia as pessoas estão valorizando muito essa questão da sustentabilidade e reciclagem. Então, isso dá uma certa credibilidade. Também um benefício é a maior vida útil das obras. Também a questão das certificações, o menor impacto nas vizinhanças da obra, a mitigação dos riscos regulatórios, também tem a questão da melhoria da segurança dos trabalhadores e dos moradores próximos às obras, tem a redução do desperdício, tendo em vista que vai reciclar, também tem a redução do consumo de energia e água e a diminuição na quantidade de rejeitos. Então, esses são alguns benefícios que a gente separou para essa questão da reciclagem. E aí, falando um pouquinho sobre as considerações finais, né, tudo aquilo que a gente conseguiu concluir através das nossas pesquisas sobre esse tema, né, para construir o trabalho, a gente viu que é realmente um tema importante que requer maior preocupação e participação tanto do Estado, das empresas e dos cidadãos de forma individual, porque representa um meio de reduzir os impactos ambientais que a indústria civil é responsável, além de possibilitar novas formas economicamente viáveis de construção.
Inclusive, nessa parte de economicamente viável, né, eu citei ao longo da apresentação que existem agregados que são mais baratos, mas a gente também viu um artigo sobre a viabilidade, também mostrava que era muito mais barato uma comparação que ela fez, que a pessoa fez, construir com tijolos recicláveis do que com tijolos convencionais. E aí a reciclagem de entulhos, além de dar cabo dos resíduos nas cidades, gera trabalho, emprego, renda, transformando o que era problema, né, em oportunidades. E aí uma curiosidade que a gente também achou bem interessante, que ficamos até surpresa, é que de acordo com dados da Abrecon de 2018, as pequenas reformas geram 1 metro cúbico de resíduo por dia, que representa cerca de 60% a 70% da massa total de resíduos na construção civil. E, dessa maneira, a gente acaba concluindo que o maior volume de obras e não pelas grandes, como a gente pensava. E é justamente aí que entra o papel do cidadão, que tem por obrigação destinar corretamente o seu entulho. Mas, para isso, a gente precisa abrir espaços como esses, né, para a gente conseguir discutir, informar as pessoas da importância do seu papel, né, como pequeno construtor, como empresa, como parte da sociedade, que precisa se preocupar com essa temática, né, com o destino correto dos resíduos, seja da construção civil, ou de outros tipos de materiais. E as nossas referências. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Então, parabéns aí, Charla e Lohayane, pela apresentação. E aí vamos para a última apresentação do dia, né? Que é o caso de reciclagem em uma indústria de embalagens, que vai ser, então, ser realizada por Alisson Figueiredo. Então, Alisson, quando você quiser, você pode estar compartilhando a sua tela aí. Olá, Ubirajara, se o Ubirajara quiser comentar alguma coisa aí sobre a Ecobrit, aí antes da apresentação aí de Alisson, fica à vontade, viu, para dar sua contribuição aí. Boa noite a todos aí dessa webinar, muito importante. Eu assisti aí a explanação de Charla Havana e sua colega, e eu achei muito bom, eu achei pontos importantes que ela colocou sobre a nossa atividade. Eu sei que hoje a reciclagem ainda no Brasil ainda sofre algum preconceito, esse preconceito de muitas vezes não querer utilizar material reciclado. Tanto é que a nossa brita reciclada ela é quase 60% mais barata do que uma brita granítica que vai lá nas nossas jazidas, né, e retira. Então, a nossa brita tem um preço muito inferior à brita normal, desde que ela seja utilizada não estrutural. Ela pode ser utilizada num piso, num contrapiso, até numa coluna de muro. Isso daí ela é altamente satisfatório, inclusive para cobrir estacionamentos não calçados, às vezes é acesso de obras. A gente chega em obras, aí vê lá colocado brita normal, aquela brita granítica, ele está pagando o dobro do preço por uma brita que ela vai ficar sem efeito estrutural nenhum, ela está no chão. Então, achei muito importante a Charla Havana falar justamente sobre isso. Muitas vezes a gente precisa também do poder público para usar o nosso material. Hoje a gente tem excesso de material produzido e não utilizado. Então, nós temos lá. Então, achei muito importante, já com essas engenheiras novas, jovens, já tendo esse conceito ambiental, principalmente dessa logística reversa, né? Que vai o resíduo e volta a matéria-prima. Mas muito obrigado, professor, por esse momento aí, viu? Birajara, e uma coisa interessante que eu notei na visita técnica que eu fiz aí é que vocês têm de várias granulometrias, né? Assim, então, existe essa classificação no processo que é feito por vocês, que vocês conseguem separar a brita em várias granulometrias, não é verdade? Perfeito. A gente separa principalmente a areia, né? A nossa areia, ela tem um poder de pega muito superior a uma areia que
que vai ser retirada dos nossos rios. Então, essa nossa areia ela tem um poder de agregar muito maior, porque ela já tem ali uma parte de cimento que a gente triturou. Então, ela tem um poder de pega para assentamento, a nossa areia. Inclusive, aí na área de Jundiaí, que Charla falou, ela vende a nossa areia, essa areia reciclada, ela é vendida para assentamento em preço até superior à areia natural. Mas aqui a nossa não, ainda ela continua com os valores bem inferiores. O que está faltando é isso mesmo, é essa conscientização de que onde o material reciclado pode ser usado, ele deve ser usado uma economia para o empreendedor, porque vai comprar um material que vai fazer o mesmo uso com um custo muito inferior. Obrigado, senhor Birajara, aí pela participação, viu? Eu vou manter contato com o senhor, viu, para a gente conversar mais, viu? Tá bem, coloquei no chat aí, eu coloquei meu endereço de coisa, em seguida vou colocar o meu e-mail também. E muito obrigado também. Eu achei fantástica aí essa webinar de hoje. Muito boa mesmo. Falamos aí já sobre outros, inclusive produtos, né, feitos já, que essa compostagem feita aí já de resíduos domésticos. Muito bom. Ok, muito obrigado. Então, Halisson, você pode iniciar aí a sua apresentação. Muito obrigado, senhor Birajara, pela participação. Então, dando continuidade aqui ao webinar sobre reciclagem e reflexões, vamos ter a apresentação agora de Halisson Figueiredo sobre o caso de reciclagem em uma indústria de embalagens. Então, boa sorte aí, Halisson, na apresentação. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Como o professor mencionou, eu vou falar um pouco sobre um caso de reciclagem em uma indústria de embalagens, que é a telha de laminado reciclado. Pode passar? Meu nome é Alisson Figueiredo, eu sou aluno do curso de Engenharia de Produção, estou atualmente no 4º período. Pode passar. Falar um pouquinho aqui da questão a contextualização, né? Falar sobre o amianto, risco da saúde e a situação atual. Pode passar? O amianto ele é um minério que ele é usado bastante na construção dessas telhas de fibrocimento, né? Um tipo de telha de fibrocimento, que é essa telha aí da imagem, usa amianto, ou eu deveria dizer usava, né? Eu trouxe aqui essa notícia, que embora tenha sido proibido no Brasil, que vou mencionar mais na frente, o amianto tem recorde de exportação em Goiás, ou seja, foi proibido no Brasil a produção de telhas com uso de amianto devido ao risco à saúde, principalmente para os trabalhadores que fazem a extração do minério. E, mesmo assim, está sendo fabricado para ser exportado, né? Pode passar. Teve um aumento de 246%. Né? O amianto, ele, como eu mencionei, né? As formas de exposição são no trabalho e no ambiente próximo à indústria, né? Os trabalhadores, quando eles estão expostos quando eles vão extrair o minério, eles ficam expostos, né? E nas proximidades das indústrias, os vapores e as poeiras do minério podem acabar contaminando ao redor ali da empresa, né? E qual o problema da contaminação, né, por amianto? Continuando aqui, os principais efeitos da saúde tem a asbestose, que é uma doença que é justamente causada pela deposição de fibras de asbesto, que é o amianto, nos alvéolos pulmonares, que
reduz a capacidade de realizar trocas gasosas, né? Além de promover a perda de elasticidade pulmonar e a capacidade respiratória. Pode causar também câncer de pulmão e pode causar também a mesotelioma, né? Que é uma forma rara de tumor maligno. E não é só uma forma de amianto que é a que é usada que é cancerígena. Todas as formas são cancerígenas. Né? Pode passar. Atualmente, essa primeira imagem aqui, eu mostro a lei número 9.655, que ela teve o artigo 2º revogado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi julgado inconstitucional esse artigo, que é justamente o que tratava da questão do amianto. Então, hoje, as telhas de fibrocimento, elas são fabricadas, ou deveria, né, com exceção daquele exemplo lá que eu mostrei anteriormente, serem fabricadas sem o uso de amianto, certo? As telhas hoje elas não têm esse material, então não representa perigo para a saúde, tá? Mas era uma prática usada desde antigamente. O uso do amianto data da época dos egípcios, né, o mineral, e recentemente, até 2019, era usado como 2017, era usado na fabricação dessas telhas. Tá? A segunda imagem aqui eu mostro a publicação da ABREA, que é uma associação brasileira voltada para o pessoal que foi exposto ao amianto, né? A Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, que comenta essa questão, né, dessa revogação desse artigo 2º da Lei 9.055. E hoje existe uma norma brasileira, né, a BNT 15.210, que trata somente da fabricação das telhas onduladas de fibrocimento sem a utilização do amianto. Né? Então, eu trouxe isso aqui para contextualizar um pouco de vocês como é que está a situação atual. Né? Em que ponto a gente estava na fabricação dessa telha. Pode passar. E aí agora eu vou falar um pouco sobre o cerne, né, da minha apresentação, que é a telha de laminado reciclado, que é uma opção a telha de amianto, que foi proibida, e uma opção também é a telha de fibrocimento, que é a telha que é vendida hoje. Pode passar. Falar um pouco sobre a geradora do resíduo reciclado, que é a empresa Rotamac, né? É uma empresa que atua no ramo de embalagem. Ela produz laminado para as embalagens. Inicialmente, ela era chamada Laminor, era uma joint venture entre Rotamac e Dexitoga. E aí, depois de alguns processos, a Dexitoga se tornou Bemis, depois se tornou Anco. E aí a Rotamac resolveu encerrar a joint venture, né, adquiriu 100% da Laminor. Aí a Laminor passou a se chamar Rotamac Embalagens Flexíveis do Brasil, que é a empresa que eu trabalho hoje. Pode passar. O que é o laminado? Eu confesso a vocês que eu tive um pouco de dificuldade em definir o laminado. Dentro da empresa, é aquela coisa, né? Dentro da empresa, a gente fala laminado direto, né? Mas para explicar para as pessoas de fora, até tive um pouco de dificuldade. Eu trouxe essa definição. É um material que ele passa pelo processo de laminação, daí o nome laminado. É material laminado em camadas, em forma de folha, né, que geralmente é enrolado em bobinas, como está nessa imagem de trás aqui. Tá? Aí a espessura do laminado é na ordem dos micrômetros. Né? Tem o metro, milímetro, micrômetro. Os laminados têm... A gente trabalha hoje com especificações em torno de 200, 250 até 275 micrômetros. É composto de várias camadas de material plástico, polietileno, basicamente, alguns aditivos, e possui uma camada metálica, né, camada de alumínio. E, para a gente ter uma ideia, em 2020, a empresa gerou em torno de 900 mil quilos desse resíduo, somente desse resíduo. Tá? Pode passar.
A empresa de reciclagem do laminado, eu não tive tempo hábil para entrar em contato com a empresa, já fiz visitas lá, mas para esse webinar eu não consegui contato, então eu achei melhor não divulgar o nome aqui da empresa, tá? Mas não vou falar mal da empresa, pelo contrário, a empresa de reciclagem que ajuda muita gente. Mas só questão de não ter entrado em contato antes. A reciclagem do laminado ela é terceirizada, né? E o transporte do resíduo da Rotamac para essa empresa também é terceirizada. É a mesma empresa, né? Faz a coleta do resíduo. A gente separa o resíduo dentro da nossa empresa, a gente tem um galpão para isso. E aí essa empresa terceirizada, ela coleta o resíduo aqui na Rotamac, leva para lá, para a empresa, e faz o processo de reciclagem. E envia para a gente mensalmente o certificado de destinação, né? Com a quantidade de cada resíduo que foi gerado e a destinação de cada resíduo, né? A gente precisa disso para fins de auditoria. Tá? Como que é feito esse processo de reciclagem do laminado, né? O laminado, como eu falei, o laminado ele é armazenado na empresa geradora, na Rotamac, né? Um galpão específico para isso, tem pessoal terceirizado para a separação do resíduo. Tem o transporte para a empresa terceirizada, lá é armazenado, né? O laminado ele é triturado, tem uma máquina lá para triturar esse material. E aí, o material triturado, eu vou mostrar que ele, na Rotamac, ele só é feito de uma cor, né? A gente não faz impressão, mas ele se assemelha ao laminado da Anchor, que é cliente nosso. Então, e a Anchor tem impressão, né? Material impresso, como, por exemplo, da pasta dental Colgate, da pomada Hipoglós, por exemplo. Então, triturado vai ter várias cores e vai ter o nosso quebrão, né? E aí, o processo principal, a etapa principal é a prensagem térmica, né? Uma forma, o material é aquecido e prensado até adquirir o formato desejado. E depois, como passa por um processo que é temperatura elevada, tem um armazenamento final, que é para resfriamento em temperatura ambiente. Tá? Que é basicamente um resumo do processo que é feito. Pode passar. No próximo slide tem algumas imagens de como é feito esse processo. Tá? Essa primeira imagem é o armazenamento do laminado, a forma que chega lá na empresa, né? Isso aqui já na empresa, né? Não é na Rotamac, não. Quem estiver vendo pelo computador vai ver que tem uma parte ou outra que não é branca nem alumínio, né? Tem um pouquinho de vermelho ali mais ou menos no meio. Quem estiver vendo pelo computador vai conseguir visualizar isso. Essa imagem 1. Né? Na imagem 2, o funcionário aqui ele está colocando material para triturar, né? Aqui ele está levando o material para lá. Né? E aí é onde o material é triturado. Né? Na imagem 3, você está vendo que ele está colocando o laminado triturado vermelho aqui, né? Antes de colocar isso, ele colocou uma camada plástica que vai servir de isolante, vamos dizer assim. Né? Essa camada plástica ela é colocada é um sanduíche, né? A parte abaixo, e aí é colocada na imagem 3 aqui esse laminado triturado, colorido. Na imagem 4 é colocado por cima o branco, né? o branco, sim, são montadas as camadas, né? E aí, por último, é colocado mais uma camada camada plástica, um filme plástico por cima. Na imagem 5, mostra aqui o prensamento, né? Da prensa térmica aqui do laminado. E aqui na imagem 6, a gente pode ver aqui uma pilha dessas telhas, certo? Mesma aparência, durabilidade bastante semelhante à telha de fibrocimento, em algumas aplicações até maior durabilidade. Né? Tem uma estética mais amigável, mais agradável do que a telha de fibrocimento, né? A telha que a gente chama a telha que é conhecida como telha Brasilite, né? Que é essa telha de fibrocimento. E é um material ecologicamente correto, né?
É um material que poderia ir para um aterro, né? Como já foi mencionado lá na apresentação da Gabriela. Poderia ir para aterro, mas aí a gente encontrou essa empresa parceira nossa que está fazendo esse processo de reciclagem, né? Gerando como produto final essas telhas aqui, e essas telhas são vendidas pela empresa de reciclagem, tá? E a gente também compra essas telhas a eles, inclusive quando a gente precisa. É muito bom para a imagem da empresa, né? A gente tem um galpão que é coberto com essas telhas, né? Então, sempre que a gente tem auditoria, alguma visita, a gente mostra, ó, olha para cima, essas telhas aí são nosso resíduo, né? Reciclou e transformou esse material aí. Pode passar? E aí eu falei que era usada uma forma, né, na prensa térmica para ficar no formato lá da telha. Mas aí se a gente usar outra forma, né, que não daquele formato, a gente pode ter o laminado prensado do formato que a gente quiser, né? E aí uma aplicação, essas imagens aí são todas da própria empresa que faz a reciclagem. Uma outra aplicação do laminado é a confecção de chapas, né? É colocado mais, para ficar uma chapa mais grossa, é colocado bastante laminado, né? Mais do que na telha. São confeccionadas chapas, e essas chapas podem ser cortadas, tratadas como madeira. E aí não vai ter uma resistência tão grande quanto a madeira, ganha um pouco em flexibilidade, né? Como tem material plástico, então fica um pouco mais flexível, mas pode ser usado sim como madeira, né? Na confecção de móveis, como na primeira imagem. A segunda imagem é uma lixeira feita com laminado somente o da Rotamac, né? Tá vendo que ele é totalmente branco. Essa primeira imagem já tem um pouquinho do laminado de outra empresa, e aí tá um pouquinho colorido, né? Nada que deixe feio, a estética é agradável nos três casos aqui. Essa mesa também foi feita com laminado reciclado, né? Com o corte das chapas, né? Aí eu trabalho de marcenaria. Praticamente não, é o trabalho de marcenaria, né? Só que dessa chapa de laminado reciclado. Pode passar? E aí, concluindo a apresentação, comentar aqui os benefícios da reciclagem do laminado, né? Como eu mencionei, ele evita material de ir para aterro sanitário, né? Material que iria para aterro, contaminar o meio ambiente, ele vira fonte de renda para a empresa, tanto para a Rotamac, porque a gente vende o nosso resíduo, né? Em vez de pagar para ir para um aterro, a gente vende o resíduo para uma empresa que coleta, faz o tratamento, a reciclagem e vende também, então eles também faturam com isso. O preço não é muito diferente do preço da Brasilite. Quem quiser, depois eu posso passar o contato da empresa. Reduz o impacto ambiental da empresa geradora e da empresa de reciclagem, né? A Rotamac deixa de ter impacto ambiental? De forma nenhuma. Mas a gente reduz nosso impacto ambiental, né? Nova utilização do material. Uma visualização que a gente teve. Nosso laminado não vai só virar um tubo de creme dental, não vai só virar uma embalagem para pomada, uma outra utilização, né? Pode-se abrir um novo mercado a partir daí. Introdução no mercado de um produto ecologicamente correto, né? Matéria-prima utilizada no processo deixa de contaminar o meio ambiente. É um produto apresentado como opção, a telha de fibrocimento, gera empregos na empresa de reciclagem, né? A empresa de reciclagem, devido ao nosso volume ser muito alto de produção e, consequentemente, de refogo, a gente acaba gerando empregos indiretos, né? Nessa reciclagem, e melhora a imagem das empresas, né? Tanto da empresa geradora de resíduo quanto a empresa de reciclagem. Aí a única coisa que eu vou ficar devendo para vocês são fotos de aplicações. A empresa de reciclagem, ela promove ações também, que ela doa essas telhas para eventos, né? Então, a gente tem praças que são cobertas com essa telha de laminado reciclado, né? Escolas também,
enfim, galpões, enfim, toda ações que melhoram a imagem da empresa. Então, é isso. Com isso, eu encerro a apresentação. Agradeço a todos pela oportunidade. Aproveitar para agradecer a Gabriela também pela participação, ao professor pela oportunidade e a todos que estão aqui até agora, né? Muito obrigado. Obrigado, Halisson, pela apresentação. No caso, nós estamos gravando essas apresentações, elas vão ser compartilhadas no meu canal do YouTube, né, que é youtube.com/Júlio Rezende, tá? Então, eu agradeço a apresentação de vocês todos, muito boas, e, assim, a gente está aberto aí a tiver algum comentário, alguma pergunta, alguém que queira compartilhar mais alguma coisa. Temos aí também, de repente, alguma oportunidade de algum negócio, alguma coisa assim, né, que possa ser compartilhado. Então, a gente coloca à disposição aí para que vocês possam estar realizando essas perguntas aí, tá? Complementares aí às exposições. Então, se nós não temos mais perguntas, então, pessoal, então a gente dá por encerrado então esse webinar. Acompanhem os nossos próximos webinars que vão estar acontecendo aí. Para as pessoas que vieram como convidadas neste encontro de hoje, os webinars, então, eles vão acontecer nas próximas quartas e sextas-feiras, sempre sobre temas relacionados à questão ambiental. E então, nesse mesmo horário e o mesmo link do Zoom, tá certo? Então, agradeço a participação de todos, parabéns aí a todas as apresentações, e com isso a gente encerra a programação de hoje, tá bom, pessoal? Então, obrigado aí, boa noite a todos.